Ó, quero apresentar a vocês o caso da Laura. A sobrancelha dela, vamos fazer lógico, procedimento Nanofios Express. E lógico que é Express porque faremos um procedimento ligeiramente rápido, com as suas etapas e principalmente obedecendo a ordem natural dela. Então, a nossa técnica priva pela naturalidade. E ela é um excelente caso para mostrar todo o desenho dos fios que a gente vai desenhar. Vou mostrar a etapa agora da higienização, mas já mostrando aqui um pouco do planejamento também prévio que nós faremos. Então, a primeira coisa, sempre observar o caimento natural dos fios da cliente. Outro item importante, a cor que usaremos é a cor do fio natural dela. Também conversei com ela antes sobre basicamente o que ela espera, como ela deseja a sobrancelha. E basicamente, né, ela mostrou o que também já tinha percebido. A parte aqui abaixo da sobrancelha é a parte onde apresenta mais falhas. Então, lógico, faremos também um design caprichoso aqui. Vamos planejar os fios de execução. Mas o mais importante aqui é obedecer essa naturalidade, né? Se fizéssemos uma sobrancelha extremamente artificial, cor muito escura, tiraria toda essa naturalidade aqui. Então, o principal objetivo nesse planejamento, conversa prévia com a cliente, análise do tipo de pele dela, principalmente também, as expectativas da cliente, fará a gente fazer uma boa e uma perfeita nanofios. Então, vamos agora para a parte da higienização, tá? Primeira coisa, então, eu vou usar uma espuminha neutra, as marcas, o tipo já apresentei para vocês. Gosto sempre, é uma dica bem legal, não colocar todos os dedinhos para fazer higienização. Se for necessário, esse é o dedinho para usar, para fazer toda a limpeza. Usa sempre a escovinha para tirar qualquer tipo de resquício de maquiagem, qualquer sujeira, qualquer maquiagem, protetor que possa estar aqui. Então, é importante. Na sobrancelha da Laura, eu não vou fazer a esfoliação. Esfoliação é quando naturalmente eu vejo muitas células mortas, muita escamação, tá? Já separei previamente um lencinho umedecido. Limpo sempre na direção dos fios. E agora eu vou pegar um algodãozinho com água potável. Já faço previamente aqui a separação dele. Uma água potável para limpar. E se vocês perceberem, eu estou limpando em volta da sobrancelha também, que é já que eu vou esticar, fazer todo o procedimento. Então, a higienização toda nessa região aqui, ok? Mais uma vez, então, penteia na direção, que a gente tá vendo o crescimento dessa sobrancelha. E vamos planejar. Nesse momento, eu nem farei o mapeamento ainda, tá? No momento, eu quero fazer o planejamento. Então, eu percebo aqui, ó. Lembra do ponto 5? A gente previamente estabelecer uma altura 5 com 5. O que eu gosto? Eu gosto sempre de fazer um visagismo mesmo, uma análise sem muita marcação, pra gente sempre analisar o caimento e um desenho à mão livre. Então, aqui eu já começo a analisar a saída, a base dos fios, ó, a base. E começo a perceber principalmente os fios necessários para a gente fazer nossas ramificações. Então, nesse momento, perceba, eu não estou pegando paquímetro, eu não estou pegando mapeamento, eu estou fazendo a olho, mão livre. Então, o que eu percebo aqui? Sempre analiso, né, na forma do visagismo, que eu já ensinei a vocês, eu sempre analiso aqui, ó, metade do olho, a metade do rosto, tá? Vejo essa linha imaginária aqui no narizinho dela, que já é o encaixe dos fios naturais de início. Então, aqui a gente tem o ponto inicial dessa sobrancelha. Nesse ângulo aqui do arquinho do cupido aqui, com a linha imaginária que passa pelo narizinho dela e que passa pelos olhos, a gente vê um ponto de sugestão, ou seja, um ponto alto. Então, lembrando, o ponto inicial, o ponto alto, e no final do olhinho dela aqui, a gente vê um ponto final. Então, é isso que eu analiso em cada estrutura de sobrancelha. E, basicamente, o outro lado também, que eu gosto sempre de transferir com o paquímetro. Então, vamos observar aqui.
O que eu vejo na sobrancelha dessa nossa cliente? Até aqui, basicamente, eu vejo uma estrutura 1. O que é isso? Aqui eu tenho um ângulo, ó, um ângulo essa nascente de fios. Quando os fios começam a parar aqui, eles têm um outro tipo de ângulo. Então eu diria que aqui seria um bloco 1, aqui, até aqui mais ou menos, seria um bloco 2. Todos esses ângulos vão ter esses fios vão ter essa direção. Aqui, os fios dela começam a vir com uma curvatura, com aquele formato em S, então seria basicamente um bloco 3. O final, idem, começa a ter uma mudança aqui na direção, eu vou respeitar isso, então um bloco 4. E a parte superior aqui, se vocês observarem, os fios dela começam a ter essa nascente, ou seja, um bloco 5. Então, eu vou dividir mentalmente e estruturalmente a sobrancelha dela em 5 movimentos de fios, ok? Então, vou agora pegar uma linha de marcação para a gente começar a passar esses pontos analisados para cá. Então, vamos lá. Lembrando que a gente pega uma linhazinha orgânica, e para a gente sujar essa linhazinha, a gente usa nosso lápis dermatográfico. Esse lápis, eu vou sujar aqui a linhazinha, faço delicadamente. Vou limpar aqui. E essa linhazinha previamente aqui suja, ela que eu vou usar para fazer toda a nossa marcação. Primeira coisa, meio do rosto. Então, agora eu estou fazendo um mapeamento. Esse mapeamento é o mais importante para a gente projetar, principalmente, uma boa simetria em sobrancelhas que estão assimétricas. Depois que eu faço essa linha do meio, eu escolho um lado. Eu vou escolher esse lado, tá? E nesse lado eu vou fazer as 3 marcações verticais. Ponto inicial, que basicamente eu já defini na minha análise. O ponto alto. E o ponto final, bem no narizinho aqui dela. Eu vou sujar mais um pouquinho a linha. Então, são 3 linhas verticais. Ponto inicial, ponto alto e o ponto final. Essa é a estrutura. Agora, a gente vai transferir essa estrutura para cá. Então, eu vou pegar o nosso paquímetro. É um rosinha que tem ali, ó. Eu corto essa parte. Esse mesmo. Então, a gente pega o paquímetro e eu vou fazer a transferência pra lá. Então, vamos lá. Sujei essa parte, que é a parte que eu vou marcar lá. Então, vamos lá. Ó, basicamente, tá bem certinha. Na medida que vocês forem ficando mais, habilidosas, vocês vão notar que, basicamente, quando vocês fazem um planejamento prévio, essas marcações vão estar bem acompanhadas, bem desenhadas. Ó, transferi o ponto alto para cá. Então, primeiro, dessa marcação 0, que eu chamo, para o ponto inicial, transfere para lá. Agora, esse bloco que a gente chama de corpo, transferimos para lá. E a sobrancelha inteira, do ponto 5 ao ponto 3 aqui, transferimos para cá. Perfeito. Então, a gente tem agora 2 sobrancelhas simetricamente iguais. Agora, a gente vai fazer a nossa altura. A altura dessa sobrancelha, ó, a base, que é a primeira altura, com esse pontinho 1 aqui, e a altura. Então, fizemos 3 linhas verticais e agora 3 linhas horizontais. Essa é a técnica do mapeamento geométrico. Eu vou só limpar esses números aqui, pra gente ter elas agora com o nosso mapeamento. Então, vamos lá. Quando a gente aprendeu o mapeamento, a gente viu que esse ponto é um ponto 5, então 5 ele tem que bater com 5. A gente viu que esse ponto é o ponto 1, 1 tem que bater com 1. O 2, que é a altura, o ponto alto, tem que fazer a conexão do outro lado. O 3, que é aqui, também a mesma altura. E o 4 também. Então, a gente tem
Independente do rosto ser assimétrico, nós temos sobrancelhas agora simétrica. E eu vou fazer agora na parte ainda do planejamento, eu vou conectar todos esses pontinhos aqui também, para me estabelecer os pontos que eu vejo de falha. Perfeito. Então, eu tenho duas sobrancelhas mapeadas, ou seja, estruturadas. Eu tenho duas estruturas de sobrancelhas iguais. Tenho esses pontos branquinhos que me dão conexão, me ajuda a entender onde tem as falhas, onde eu posso tirar os pelos, onde eu posso permanecer. Esse, por exemplo, é um fiozinho que eu vou deixar. Alguns fiozinhos aqui eu irei deixar para que ajude nessa conexão dos fios, da nanofios, né? E principalmente observe que o ponto inicial é onde eu tenho que criar fios bem parecidinhos com dela para não ficar artificial. Agora eu vou usar a pinça para tirar os pelinhos e vou naturalmente passar também epilação com a linha para tirar todas as penugens para a gente começar a nossa nanofio.